Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E no programa de hoje você assistirá a um programa especial com a entrega da medalha Belmiro Siqueira. Essa é a terceira edição aqui no CRA-RJ. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu a terceira edição da medalha Administrador Belmiro Siqueira. A solenidade foi realizada no auditório Gilda Nunes, na sede do CRA-RJ. Dezenas de administradores foram homenageados por seus mais de 40 anos de carreira e de registro no Conselho. Na abertura da cerimônia, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, falou sobre o papel histórico da categoria e a contribuição dos administradores na gestão pública e privada. Nós temos um cenário, hoje ainda, para aqueles que são homenageados, estão em pleno exercício de suas atividades profissionais, mas também para aqueles que vão construir os próximos passos, muito importantes em relação ao que vamos fazer de nossa sociedade, que para chegar aqui estavam atirando pedras, né, nos carros e as pessoas não podiam passar, em que a ditadura da minoria que faz num programa de televisão ou numa pequena participação política, quer impor sobre as maiorias as suas vontades e os seus desejos. E aí não se tem democracia. Democracia é a minoria ter o direito de se expressar e tentar se tornar a maioria, e a maioria tentar convencer a minoria, mas é no ponto de encontro, na transigência, na divergência, e nesse ponto de encontro é que se avança, e não a ditadura de pequenos grupos querendo impor suas vontades. Isso me faz lembrar o nascimento da nossa profissão, originalmente, com os primitivos, quando o mundo vivia, na década de 30, o apogeu do totalitarismo. O totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda, muito bem marcado por um fascismo de direita ou um fascismo de esquerda, como quiserem, porque, em verdade, totalitário, comunismo ou fascismo e o nazismo. Isso preponderava na sociedade brasileira também, e que determinou, em 1938, a criação do DASP e a criação no DASP apenas do cargo de técnico de administração, fonte e origem da nossa profissão. Técnico de administração, a regulamentação que vai se dar em 1965 ainda se faz com o nome de técnico de administração. E o nome só em 85 é que foi mudado de técnico para nível superior administrador. O que se esperava naquela profissão e naqueles pioneiros é que eles fossem legitimadores do Estado Novo. Afinal de contas, se baseava que a base do regime totalitário fascista de Vargas, da ditadura varguista, era o DASP, no serviço público, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores na questão política e o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Quando a gente vê fascismo e vê Stalin, a gente vê a mesma lógica do totalitarismo. Mas a nossa profissão, pelo contrário, ela contribuiu fortemente para que esse Estado e esse nascedouro, que teria uma origem num regime totalitário, pudesse construir, pouco a pouco, no cotidiano, nos seus postos de trabalho, o sistema do mérito, base da democracia, né? O sistema meritocrático, né? A questão da profissionalização do servidor público, o ensino da administração e estruturas invulgares que nós tivemos nesse país, como o caso na área de educação com a Fundação, mas Furnas, Petrobras, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, BNDES. Qual é o grande organismo no processo de avanço do capitalismo brasileiro que não estivessem os administradores presentes, atuando e renegando aquela linha autoritária? Alguns colegas administradores tiveram até, né, perseguições nesse processo. Um outro momento que nós vivemos, e também totalitário, vejam que coisa interessante, foi em 65, após a Revolução de 64. Enquanto o presidente Castelo Branco rejeitava a regulamentação profissional da profissão de sociólogo, ele aprovava e sancionava a lei
que criava, depois de uma grande luta, né, dos profissionais que iam se formando, dos graduados, etc., na regulamentação do técnico de administração. E, de novo, se via que tentaria o papel de nossa profissão diante da construção da cidadania ou como um instrumento, uma ferramenta do regime totalitário, do regime autoritário que presidia aquela época. De novo, a profissão mostra, e esse espaço do filme aqui nos traz exatamente a importante contribuição que a profissão teve nos pequenos mecanismos, não importa se na rua ou não na rua, mas na construção do seu posto de trabalho. Anonimamente, alguns, outros de forma pública, construíram os avanços que o país conquistou nesse período que foi tão bem mostrado aqui, que foi mostrado mais por aspectos simbólicos. Hoje, nós estamos homenageando os colegas que participaram desta construção. É uma homenagem simples, modesta, mas simbolicamente carregada de muita força. Porque o reconhecimento de todos e da profissão, o agradecimento da comunidade profissional, aqueles colegas que diuturnamente têm contribuído para a formação da administração, para os avanços e dificuldades. Temos muitas dificuldades, mas muitos avanços, indiscutivelmente. Por isso que a gente quer trazer para cá, né, nessa homenagem que estamos aqui no Conselho, transmitindo aqui na nossa televisão e na nossa rádio. Esta profissão tem avançado porque se acertou e se assentou nos ombros de gigantes. E esses gigantes são aqueles primitivos, são agora os colegas que estão aqui recebendo essa homenagem simples, modesta, mas, como disse, muito forte no sentido do reconhecimento pelo trabalho que todos puderam realizar. Uns fizeram mais, outros fizeram menos? Não, todos fizeram muito, porque cada um fez o que pôde, ofereceu a sua contribuição, deu o seu esforço, deu a sua dedicação e transformou efetivamente o nosso país. A segunda mostra científica de administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe inscrições até 11 de julho. Profissionais e estudantes registrados no Conselho podem participar e concorrer a R$12 mil em prêmios. Os temas deste ano são as cadeias de suprimentos sustentáveis e a mobilidade urbana, gestão de pessoas diante das emergências da sociedade, a influência das mídias sociais no marketing empresarial. Confira o edital completo em cra-rj.adm.br. Em entrevista à TV CRA-RJ, o administrador Evandro Peçanha disse estar honrado em ser homenageado. No meu caso, e como mais 2 colegas que estiveram hoje aqui comigo, fomos alunos, né, do professor Belmiro na Fundação Getúlio Vargas, na Escola Brasileira de Administração Pública, EBAP, né, que foi a pioneira do ensino da administração no Brasil. A EBAP, né, tem uma história importante na administração brasileira, na administração pública, né, e agora também na administração privada. E o professor Belmiro foi um ícone, né, da escola, né, não só por toda a sua trajetória profissional, desde o tempo, né, do antigo DASP, né, da criação da profissão de técnico de administração, que posteriormente ele foi um dos grandes líderes na transformação também, né, para que pudéssemos assumir a denominação administradores, né, profissionais com nível superior. Então o professor Belmiro tem muita contribuição na história da administração brasileira, né, na administração pública, né, e principalmente na formação de muitas gerações de administradores, né. Eu ressaltaria e destacaria o papel do professor Belmiro, né, como professor, né, como um orientador. Ele era um professor especial, né, porque ele orientava, aconselhava, não era aquele professor tradicional,
profissional, padrão de transmitir só conhecimento. Não, ele era realmente um amigo dos alunos, era um orientador, um encaminhador para a vida profissional. Então, as lembranças do professor Belmiro são muito importantes para mim, na minha vida, na minha carreira. E hoje, recebendo essa medalha, né, de 40 anos de contribuição ao nosso Conselho Regional, com a medalha, né, com o nome do professor Belmiro, muito me envaidece e muito me gratifica. O administrador Marcelo Carvalho, homenageado este ano, disse se sentir privilegiado e realizado com a honraria. Eu me sinto muito privilegiado por estar recebendo essa honraria. Não bastasse os 40 anos de contribuição para uma instituição que tem tanto colaborado com essa área de saber, eu realmente me sinto muito realizado por ter feito esse curso e tudo que consegui na vida suportado por essa formação que me foi dada. Eu acho até que, eu não acho, eu tenho certeza que todos os outros com formações diferentes, de área de saberes diferentes, deveriam cursar a administração, fosse uma graduação, fosse uma pós-graduação ou fosse um doutorado, porque sem dúvida nenhuma vão se sair melhor do que já poderiam ser. Olhando para trás, são muitas conquistas na área da administração? São várias conquistas. A minha própria vida profissional é fruto desse aprendizado todo, dessa convivência com vários administradores e suportado, como eu lhe disse, por esse saber que eu arrastei durante esses 40 anos de formado, né? Eu tive a honraria de trabalhar em grandes escolas, como foi Souza Cruz, White Martins, e hoje estou numa universidade, que é a Universidade Cândido Mendes. O presidente do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, administrador Marcos Félix, falou da importância da ação promovida pelo CRA-RJ e dos benefícios gerados pela parceria entre os dois conselhos. Nós estamos aqui com um carinho enorme de termos sido convidados, né, para estarmos aqui, mas nós queremos buscar a experiência dessas homenagens que são feitas aqui para que possamos levar para o Espírito Santo. Nós somos primos aqui do Conselho, né? O Conselho do Espírito Santo começou aqui pelo Rio de Janeiro. E eu estava conversando com o presidente Wagner, com certeza nós devemos ter alguém lá também com mais de 40 anos que poderemos levar essas homenagens para o Espírito Santo. O senhor já teve a oportunidade de vir aqui outras vezes e numa dessas vezes já havia conhecido os estudos da rádio e hoje é a primeira vez que o senhor vem ao estúdio da TV CRA. Primeira vez. Eu tenho falado com o Wagner da aproximação do setor de serviços junto aos conselhos a nível de Brasil. E aqui no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, nós temos um carinho especial com alguns empresários do setor de serviços e quero fazer essa junção no sentido de que eles possam participar junto aqui do Conselho, com seus atestados de capacidade técnica, no meu modelo que nós temos lá no Espírito Santo, né? Criarmos uma relação de parceria e que o Conselho seja que dê os atestes, né? O Conselho que seja quem dá realmente o nome da empresa no sentido de que a empresa possa participar dos seus processos licitatórios e ter os seus atestados de capacidade registrados aqui no Conselho através de seus administradores. Então a ideia é essa, que a gente faça a aproximação do setor de serviços aqui com o Conselho Regional do Rio de Janeiro, no modo que nós estamos levando para o Brasil, outros estados que nós estamos aí também buscando essa parceria, que é inclusive um pedido do setor de serviços. O presidente da Angrade, administrador Mário Moraes, falou sobre a parceria firmada com o CRA-RJ e as ações desenvolvidas pelas duas instituições em favor do fortalecimento da profissão em todo o Brasil. De fato, a Angrade e o CRA do Rio, considerando a sede da Angrade no Rio de Janeiro, firmaram já uma parceria que compreende uma cooperação mútua em diversas atividades, inclusive o EPROCAD, e nós devemos em breve já estar compartilhando algumas ações em termos de site e ações institucionais. Você assistiu ao especial Medalha Administrador Belmiro Siqueira. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Administração em Debate.